Fala galera, meu nome é Paulo Castro e hoje nós vamos aprender o que são construtores e como usar os construtores. O conceito de construtor no Java é uma coisa bem simples, só que é necessário um pouquinho de atenção, porque é um conceito muito importante e é bem necessário porque você tem um uso frequente na hora de programar. O conceito de construtor o construtor ele é necessário para instanciar uma classe. Para quem ainda não entendeu o que é instanciar uma classe, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ajudar. Quando você escreve uma classe, por exemplo, como nós criamos a classe conta na aula passada, você definiu um conjunto de regras. A própria conta, você definiu que ela vai ter um cliente, um saldo e que ela vai poder ter alguns tipos de ações. Tudo bem, até aí você definiu as regras. Não existe uma conta ainda criada. Como se você tivesse criado um banco, definido quais são as informações e ações que a conta corrente vai ter, só que nenhum cliente foi lá abrir uma conta ainda. É aí que entra o construtor. No Java, quando você instancia, quando você coloca aquele new, você está criando uma conta. Você está criando um registro, você está criando um objeto do tipo da conta. É a mesma coisa quando você vai no banco e abre uma nova conta. Daí tem uma conta fisicamente lá, uma conta que existe a partir de agora. Esse é o conceito de instanciar um objeto. Quando você cria uma classe, você define as regras, só que não tem nenhum objeto criado, não existe nenhum tipo, não existe nenhum registro daquele objeto. E quando você usa um construtor ou instancia a classe, você faz exatamente isso. Então, o construtor, ele é um método? Não, o construtor é um construtor. Ele é bem semelhante ao método, só que ele tem algumas diferenças. Por exemplo, o construtor ele tem a sintaxe um pouco diferente do método normal. Primeiro que ele não tem um retorno estabelecido ali na sua chamada, mas também não tem um void. É só o public e o nome da classe e os parâmetros entre parênteses. Então, primeiro, ao contrário do método void, ele não vai ter lá estabelecido o void e ele precisa ter o mesmo nome da classe. Se sua classe chama conta como a nossa, o seu construtor vai se chamar public conta. Não pode fugir disso. Se você colocar conta 2, já não é o construtor dessa classe, ele vai dar erro. Então, para criar um construtor na nossa classe conta, nós iríamos escrever public conta, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E lá dentro nós poderíamos colocar qualquer tipo de comando. Quando você desse um new conta, você ia chamar esse construtor e ele ia retornar um objeto do tipo conta. Uma outra coisa é que você pode ter mais de um construtor por classe, só que tem uma condição. Os parâmetros, aquilo lá que fica entre parênteses, precisam ser de tipos diferentes. Por exemplo, nós criamos aqui o public conta, que é um construtor vazio, né? E nós podemos criar um public conta string cliente, um construtor que não recebe nada e um construtor que recebe um string. Ah, eu posso criar um construtor que recebe 2 strings? Sim. Ah, um int? Sim. Um double? Sim. O que é importante é que o tipo do parâmetro seja diferente entre os construtores, em quantidade e em tipo. Agora, você pode estar se perguntando, mas aula passada nós instanciamos a conta, criamos lá um new conta, só que nós não tínhamos criado um construtor. Realmente, se você não criar nenhum construtor na sua classe, o Java ele automaticamente cria um construtor vazio sem nada dentro, mas ele não vai estar aparecendo ali no código, mas na hora que você executa o Java, ele cria esse construtor para você. Para chamar um construtor, para usar um construtor ou instanciar uma classe, que quer dizer a mesma coisa, é aquele conceito que nós vimos na aula passada. Nós criamos lá um new conta e colocamos um objeto do tipo conta. Vamos fazer um exemplo na nossa própria classe conta, para vocês testarem o conceito. Lá na classe conta, faz o seguinte, cria um construtor vazio, escreve uma mensagem no console, escrito construtor sem parâmetros, e cria uma conta que receba um parâmetro string, pode ser o cliente, e coloca uma mensagem diferente ali, como construtor com parâmetro cliente, 2 pontos e o que veio no parâmetro cliente. Aí lá na nossa classe testa conta, você pode apagar tudo do método main e escreve conta, maiúsculo, né, o nome da classe, conta é igual a new conta, e embaixo você coloca conta 2 igual a new conta e entre parênteses você coloca um string, o nome do cliente. No meu caso aqui eu coloquei Paulo Castro. E manda executar. O que aconteceu? Primeiro ele mostrou a mensagem do construtor sem parâmetros e depois um construtor com parâmetro. Então, criem mais tipos de construtores, pode fazer mais alguns testes colocando a mensagem. Já criamos uma classe com métodos e agora vamos melhorar a funcionalidade da nossa classe conta. Bom galera, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima aula. Created using Powtoon.